Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de respondendo perguntas, só que dessa vez não é caixinha no Instagram, é pela comunidade do YouTube, né? Eu sei que muitos de vocês não têm Instagram, então eu achei legal colocar aqui na comunidade, vocês deixaram várias perguntinhas e eu vou responder agora em vídeo pra vocês, tá? E aí se vocês gostarem, eu posso fazer mais vezes deixando na comunidade a opção de vocês fazerem perguntas pra mim estar respondendo em vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, se você já gosta de vídeo de respondendo perguntas, pra tirar dúvidas de vocês me conhecerem melhor ou dar dicas em situações que vocês estejam passando, deixa o joinha e comenta que traz mais vezes que eu sempre vou trazer pra vocês, tá bom? Então, ó, eu abri aqui o computador na comunidade, porque eu tô gravando com o celular, então vou olhando as perguntinhas aqui e vou respondendo aqui pra vocês, tá bom? Bom, então a primeira pergunta é da Gabriela Andrade, que na verdade ela fez várias perguntas em uma só, mas vamos lá. Ela disse: Fran, conta pra gente há quanto tempo você faz reeducação alimentar, sua meta, dá algumas dicas e diz qual foi a sua pior dificuldade na alimentação e se teve. Beijos pra você, não, beijos, você é linda, sua família é linda também, beijos, Deus te abençoe. Um beijo, Gabi, obrigada pela participação e muito obrigada pelo carinho, tá? Então vamos para a primeira pergunta que ela fez conta pra gente há quanto tempo você está fazendo reeducação alimentar. Eu comecei a reeducação alimentar quando Maria Clara estava com 6 meses. Então já tem, Maria fez 4, né? Então já vai para quase 4 anos aí de reeducação alimentar, tá? Qual foi a sua pior dificuldade? Não, minha meta, né? Antigamente eu tinha meta de peso, hoje em dia eu mudei muito a minha cabeça e eu não tenho mais meta de peso, tá? Eu tenho meta do meu corpo mesmo, de medidas, igual agora eu pratico atividade física, então eu tenho a meta de trocar gordura por massa magra, né? Então o meu objetivo principal, além da saúde, é que a minha estética seja de menos gordura e mais músculo, tá? Essa é a minha meta, mas meta de peso eu não tenho mais. E dá dicas e qual foi a sua pior dificuldade na alimentação e se teve. A maior dificuldade pra mim, quanto à alimentação, gente, são os finais de semana e até hoje é uma dificuldade pra mim. Por quê? Você pode ter refeições livres, mas o meu problema no final de semana é querer fazer refeições livres todo dia, né? Assim, por exemplo, no café da manhã todo o dia todo, sabe? Por que que acontece? Quando você vai pro final de semana e você acaba jacando muito, basicamente você perde o que você fez durante a semana. Então, eu não quero ser bitolada, eu quero aproveitar assim com a minha família, porque isso aí eu não abro mão, né? Mas eu acho que a minha maior dificuldade é isso, é me regrar nos finais de semana, é eu me segurar um pouco, sabe? Pra mim não jacar tanto, pra mim comer de forma diferente, mas não jacar em todas as refeições. Ou, por exemplo, quando eu faço uma viagem, eu não consigo ficar focada na viagem. Não consigo, gente. Eu vou ali, eu acabo comendo mesmo que todo mundo tá comendo e acabo não fazendo. Se eu for pra casa de alguém, por exemplo, se eu ficar na casa da minha sogra e todo mundo comendo doce, todo mundo comendo, eu não sei ficar na minha e não comer. Eu participo, sabe? Então eu acho que a maior dificuldade minha é quanto a isso, né? E lutar contra a ansiedade. Essa é a maior de todas as dificuldades, porque quando bate a ansiedade, quando bate essa coisa, né, esse pico de estresse, a gente acaba querendo descontar na comida. Então eu acho que a maior dificuldade foi essa. Porque no início, a minha maior dificuldade era a questão do doce. Mas eu aprendi a fazer várias receitinhas que me tiravam vontade do doce. Então foi mais tranquilo, sabe? Agora, essa questão do final de semana, essa questão de quando eu saio pra algum lugar, fico alguns dias, isso aí pra mim é a maior dificuldade. Permanecer na dieta fora de casa, né? E permanecer na dieta aos finais de semana, tá? Essa foi a minha maior dificuldade. E dicas, bom, pra quem tá começando, eu indico sempre, né, ir devagar. Não fazer nada restrito, somente diminuir as quantidades, fazer trocas saudáveis, mas respeitando o seu tempo, respeitando as suas escolhas, não querendo ser igual a ninguém, né? A outra dica, desapega da balança, pega a tua balança e esconde ela. Não fica se pesando sempre, porque a balança gera ansiedade, gera compulsão, gera culpa. A balança gera muitas coisas das quais não é legal e que não vai te ajudar nesse processo do emagrecimento. Então uma dica é isso, sabe? É largar a balança e se olhar no espelho, ver que as suas roupas estão ficando mais larguinhas. Aí sim é o legal, tá joia? Vou beber uma aguinha aqui e vamos continuar. Bom,
A Deise Moraes, um beijo, Deise. Obrigada pela participação. Ela disse: oi, Fran, pode nos relatar como está sendo sua experiência dirigindo? Ainda dá aquele friozinho na barriga? E sim, gente, a experiência é maravilhosa porque é uma sensação de liberdade, você ir e vir de qualquer lugar, né? E você dirigindo. Então, por exemplo, você precisa ir ali, você pega o carro e vai. Então, isso é uma liberdade, nossa, maravilhosa. E o friozinho na barriga ainda tem, gente, com certeza, né? Porque quando a gente, é o que eu sempre falo, lá a gente aprende a dominar o carro na autoescola. Você aprende as coisas básicas de como tocar o carro. Mas dirigir mesmo vai ser a prática, vai ser o dia a dia, né? Vai ser os perrengues que pode acontecer. Então, claro, principalmente quando eu estou indo em algum lugar mais movimentado, por exemplo, no centro da cidade, né? Então dá aquele friozinho na barriga sim. Mas com frio ou sem frio na barriga, eu só vou, gente. Só pego o carro e vou, sabe? Então até BR eu já peguei e assim... a primeira vez que eu peguei a gente fica um pouquinho mais tensa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu amo dirigir, então eu acho que isso também ajuda muito. Então mesmo com frio na barriga, gente, eu só vou, sabe? Então essa a minha dica, né? Mesmo com medo, só vai. Mas a experiência tá sendo incrível. Bom, a Jussiara Souza, um beijo. Obrigada pela pergunta. Ela disse: oi, Fran, adoro você e sua família. Minha pergunta é quando será sua consulta na nutricionista? E sou super curiosa para ver os seus resultados. Te adoro, beijos. Obrigada pelo carinho. E, gente, eu devo ir na nutricionista agora no final de novembro, tá? Era pra me ter ido em agosto, que ela marcou pra mim em agosto. Mas acabou acontecendo muitas coisas na minha rotina, porque assim, gente, pra mim ir na nutricionista, eu tenho que mudar toda a minha rotina do dia, eu tenho que me programar pra me conseguir ir, sabe? Então eu devo ir no final de novembro e aí a gente vai fazer a biopedância de novo, porque até a minha nutricionista falou: o nosso cargo-chefe não é ficar relacionado à balança, tá? Esquece a balança. Ela mesma falou: você não vai me pesar nesse processo que você vai estar fazendo de troca de gordura por massa. Porque massa pesa, talvez o seu peso pode subir e você pode ficar frustrada. Então não se pesa, a gente vai se pesar aqui, porque lá eu vou fazer a pesagem da biopedância, para ver quanto de gordura que eu eliminei e quanto de massa magra que eu ganhei, tá bom? E as medidas também, vai tirar minhas medidas e tudo. Eu também estou super curiosa para ver os meus resultados. Eu vi muita diferença, né, gente, quanto à questão dos músculos mesmo, porque mudou muito a minha perna, o meu braço também mudou bastante, né? Então eu tenho certeza que músculo eu ganhei, né? Mas entre esses caminhos todos aí sempre dá aquelas escorregadas, jacadinhas e tudo mais. Então eu quero ver como que foi o resultado. Mas provavelmente deve ser no fim de novembro. Bom, a Lucrécia Celta, acho que é isso que fala, né? Beijo, Lucrécia. Obrigada pela pergunta. Ela disse: Fran, amo te acompanhar. Queria saber o que você fez com o seu primeiro pagamento do YouTube. Beijo, amo vocês. Então, o primeiro pagamento do YouTube, eu lembro até hoje que foi R$300, né? Já tô, porque a gente recebe em dólar, né? Mas eu tô falando o valor em reais pra vocês. Foi R$300, eu fiquei super feliz, porque assim, até então eu fazia vídeo sem ganhar absolutamente nada, né, gente, por muito tempo. E aí quando eu ganhei o meu primeiro salário, nossa, eu fiquei super feliz. E o que eu fiz com o dinheiro, gente, eu não me lembro, não teve algo específico, sabe? Mas eu acho que eu fiz alguma coisa aqui pra casa e tudo, ou eu comprei, não lembro o que que eu fiz, gente, não. Equipamento não foi, eu só tinha o meu tripé e um celular que eu usava mesmo. Só mais pra frente que eu troquei o meu celular, comprei um pouco melhor. Então eu acho que foi ajudar em casa mesmo, nas questões financeiras aqui de casa, tá? Foi isso que eu fiz com o dinheiro. Mas na época o meu primeiro pagamento do YouTube foi R$300. Bom, a Cristiane Moreira, beijo, Cris. Obrigada pela pergunta. Ela disse: Fran, gostaria de saber se você já se acostumou na academia e como foi o seu processo de emagrecimento. Te acompanho desde 2020. Beijos. Nossa, tem tempão, hein? Bom, se eu já me acostumei, sim, já me acostumei, já me adaptei com os aparelhos, né? É aquele caso, o CrossFit é muito mais motivacional, porque lá você tá na sua turma e todo um motiva o outro e tudo mais. Lá na academia é você e você tem que ser o seu motivador pra você fazer o treino direitinho, né? Mas eu já me acostumei sim, até porque se encaixa muito bem na minha rotina, então eu tô conseguindo ir todos os dias, o que é maravilhoso, né? E sim, gente, ajuda muito no processo do emagrecimento, né? Principalmente porque lá na academia eu falo, não é só a questão da física,
física, né, do corpo e tal, da mente também. Então, quando eu tô lá, eu esqueço dos problemas, eu me concentro total nos exercícios. Então, eu já me acostumei sim e tô gostando bastante. A Dani Gonçalves, beijo Dani, obrigada pela pergunta. Ela disse: conta como foi o processo do seu casamento, como se organizaram financeiramente. Então, eu já contei pra vocês que, assim, eu e meu esposo, a gente casou muito rápido. A gente namorou, noivou e casou em apenas 9 meses. E como que foi, né? O meu marido era militar na época, eu trabalhava no salão, então a gente juntou as nossas duas coisas e começou a fazer. Na época, onde era o meu salão de beleza, atrás dele, eu já expliquei pra vocês que tinha uma casa bem antiga, né? Que era basicamente uma kitnet, sabe? Era um cômodo bem grande. Carro de som passando na rua, gente, desculpem o barulho. Tomara que passe rápido. Beber água enquanto isso. Acho que passou. Atrás do meu salão de beleza tinha uma casa, né, que é onde funcionava o meu salão de beleza, que era uma casa que os meus pais compraram e tal. Nem era uma casa, vamos falar assim, era um cômodo abandonado, sabe, gente? E aí eu e o esposo pegou isso e começamos a reformar, juntamos o nosso dinheiro. Na época a gente fez um empréstimo que chama Construcard, que a Caixa Econômica fazia, que era um empréstimo onde você comprava materiais de construção. Então a gente fez esse empréstimo e aí o dinheiro que eu e o esposo fazíamos, né, eu fazia no salão e ele recebia lá no trabalho dele, a gente pagava o pedreiro, a gente juntava e pagava o pedreiro. E esse dinheiro a gente pegou do empréstimo, né, e comprou os materiais de construção, tá? E aí a gente reformou a casa. A nossa primeira casa era uma casa assim, pequena, então era cozinha, banheiro, sala, quarto do casal e lavanderia, né? E a garagem. Era isso a nossa casa. E aí depois que a gente aumentou, fez mais 2 quartos em cima, mas por enquanto era só isso. Mas a gente reformou a casa, a gente ficou igual de boneca na época. E como que a gente se organizou financeiramente, gente? É realmente economizando. Então a gente não saía aos finais de semana, a gente sempre ficava em casa, né? A gente parou de comprar tudo pra gente. Então a gente não comprava roupa, a gente não comprava nada, a gente não comprava nada. Todo o dinheiro que a gente tinha era revertido na nossa construção, né? Então era isso, eu trabalhava, ele trabalhava, e desde quando a gente começou a namorar, que a gente decidiu se casar, aqui em casa nunca teve dinheiro do marido e meu dinheiro. Aqui é o nosso dinheiro, nossa família, nossa casa. Então tudo é nosso, tudo junto, sabe? Então eu acho que isso facilita muito, né? A gente conseguiu reformar essa casa, ficou uma casa de boneca. Minha casa era muito lindinha, era apaixonada pela minha casa. Eu casei numa felicidade e graças a Deus, Deus nos abençoou bastante. Mas eu acho que quando você quer muito uma coisa, você tem que abrir mão de outras coisas. Então, na época, a gente via os nossos amigos saindo aos finais de semana, saindo pra comer lanche, pedindo lanche, né? Ou viajava, e o que que a gente fazia? Dinheiro sempre na construção, sempre na construção. Então, mesmo depois de casados, a gente continuou pagando esse empréstimo, né? Então, a gente tinha que sempre se organizar para pagar esse empréstimo e fazer as finanças da casa, né? Pagar água, luz, internet, as compras, né? Então, por um bom período de tempo, a gente não viajava, a gente não saía para fora, a gente não saía aos finais de semana para comer nada, tudo a gente fazia de casa pra gente poder economizar. Se tem um arrependimento, zero, era muito bom. E até hoje a gente faz isso. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que priorizar outras, né? Então, é assim que a gente faz. Bom, a Carol Marfori, beijo Carol, muito obrigada pela pergunta. Ela diz: Fran, amo seu canal, amo a mulher caprichosa e virtuosa que você é e me inspiro muito em você. A minha pergunta é: você se planejou para tirar a CNH? Como fez? É meu sonho ter a minha, mas no momento só meu esposo está trabalhando e temos 2 filhos, está difícil no momento. Então, obrigada pelo carinho, pelos elogios, tá? Deus te abençoe. E sim, eu me programei, tá? Pra fazer. Então, você mesmo disse, no momento só o teu esposo tá trabalhando, você tem 2 filhos, então a prioridade agora são outras coisas, né? Então foi a mesma coisa aqui em casa. A gente colocou outras prioridades na frente e foi deixando. Aí quando eu consegui me organizar, a gente colocou como prioridade a minha carteira, porque a gente viu que era uma necessidade. Não era mais uma questão de luxo, eu necessitava tirar a carteira, né?
Então eu comecei a juntar dinheiro, gente, essa é a verdade, né? Então eu comecei a juntar por um bom período de tempo, todo mês eu guardava uma certa quantia, e aí quando eu tive o dinheiro para pagar a minha CNH, né? Mas lá eles também dividem, eles parcelam, né? Mas eu consegui pagar à vista a primeira, né, gente, a primeira parte que você faz, o psicotécnico, as aulas teóricas e se eu não me engano, são 20 aulas que a gente faz, né? E o primeiro exame. Então, eles fazem um pacote, você paga esse pacote. Eu perguntei primeiro quanto que era, vi quanto que era o valor que custava e comecei a juntar dinheiro. Então, todo mês eu pegava uma certa quantia e guardava. Tinha mês que sobrava mais, tinha mês que sobrava menos, mas eu coloquei como prioridade, tá? E eu fui trabalhando em cima disso pra me juntar. E aí depois, como eu não passei no primeiro exame, eu tive que pagar mais aulas, depois eu tive que pagar mais exames. Aí isso daí eu fui pagando depois, né? Mas realmente tem que se organizar, tem que ser um momento que seja legal para tua família. A gente não pode fazer algo que vai nos prejudicar, que vai te fazer ter dívida, aí o estresse vai ser grande, isso pode até atrapalhar muitas coisas na sua vida. Então espera o momento certo chegar, espera o momento que as coisas estiverem mais tranquilas para você, e aí você foca, olha quanto que é e começa a juntar, ou você parcela, paga o cartão e parcela e vai pagando mensalmente, vê o que vai ser melhor para você. Mas estude antes, sabe? Não faça as coisas assim apressadamente. Eu sempre gosto muito de pesquisar antes, de me planejar antes, pra gente não correr esse risco, né? E depois passar um estresse maior, tá? Mas foi assim que eu me organizei. Bom, o Lar da Catiele, beijos, obrigada pela pergunta. Ela disse: oi, Fran, gostaria muito de saber quanto tempo você demorou para monetizar o seu canal, como era no começo, suas visualizações e alguma dica. Adoro muito você e não perco seus vídeos. Beijos, fica com Deus. Muito obrigada pelo carinho, tá? E assim, no início, gente, é difícil mesmo, tem que ter muita garra, muita força de vontade e gostar daquilo que tu faz, tá? Então, no início, a gente fica até meio perdido, porque a gente não sabe qual que é o nicho que a gente quer fazer. Então, eu comecei fazendo maquiagem, ensinando alguns DIYs que eu fazia aqui em casa, mas não era o meu foco principal, né? Até eu me encontrar realmente no que eu queria fazer. Mas sim, as visualizações eram baixas, você tem muito poucas visualizações, demora um pouquinho até os inscritos chegar. Então você vai fazendo o vídeo, faça o seu melhor com muita força, com muita garra e acredite naquilo que você tá fazendo, né? E não desista, porque é um processo, é devagar, né? Claro que tem pessoas que dão sorte, já abre o canal e instantaneamente já tem vários seguidores, mas não foi o meu caso, foi um processo e demorou um pouquinho sim, tá? Eu lembro que, se eu não me engano, com 6 meses eu já tinha atingido 1000 inscritos. Foi, ou menos. Eu não lembro, porque assim, você tem que conseguir 1000 inscritos para você conseguir ser monetizado, tá? Eu acho que foi com 6 meses mesmo que eu consegui os meus primeiros 1000 inscritos. E aí depois de 2 meses eu recebi o meu primeiro salário do YouTube, tá? Então demora um tempinho sim, as visualizações eram baixas, os primeiros vídeos eram 100, 150 visualizações, muito pouco, gente. Depois que foi aumentando. Então é um processo e é demorado sim pra todo mundo, tá? Foi dessa forma pra mim também. E ela pediu dica também. Então a minha dica é: faça por amor, porque se você for começar já pensando no dinheiro, você não vai pra frente, porque a gente trabalha muito pra depois vir o dinheiro, tá? E mesmo assim não é esse rio de dinheiro que muita gente acha, não. É muito trabalho mesmo pra gente ganhar o nosso dinheirinho, e não são esses milhões que todo mundo pensa, não, tá? Então você tem que fazer primeiro se você gostar, se você tiver amor pelo que tu tá fazendo, e ter paciência. E a dica é ter garra, é você fazer, é você gravar, é você postar, né? E acreditar no seu potencial, acreditar naquilo que tu tá fazendo. Porque se nem você acreditar em você, quem vai acreditar, né? Então tem que ter força, tem que ter garra, tem que ter coragem e ir pra cima. Bom, a Ana Paula Martins, um beijo, Ana. Obrigada pela sua pergunta. Ela disse: oi, Fran, amo seu canal e me ajuda muito. Fala um pouco se você é muito criticada aqui no YouTube e como é ser uma mulher que Deus chamou para levar a palavra dele através da sua vida e do seu testemunho aqui no YouTube. Obrigada pelo carinho. E sim, gente, é claro que eu sou muito criticada, né? Assim como as minhas amigas youtubers também. A partir do momento que você coloca a sua vida exposta, que você coloca a tua cara a tapa, que você fala da sua opinião, você vai ser criticada sim, né? E eu sempre levo assim, críticas construtivas, eu guardo no meu coração. Agora, críticas que eu vejo que realmente a pessoa só tá ali destilando ódio,
né? São coisas que não acrescentam nada na minha vida, eu acabo deletando. No início eu sofria bastante com esses tipos de críticas, eu até chorava, sabe? Triste com insultos que a gente leva, humilhação que a gente passa, sabe? Por pessoas falar várias coisas que realmente nos agride verbalmente, né? Mas agora eu faço dessa forma. Aquilo que eu vejo que não sou eu, que eu não tenho que levar aquela crítica, eu sei da minha essência, eu sei da minha verdade, então eu não ligo mais, tá? E assim, ela perguntou, né? Que como ser uma mulher que Deus chamou para levar a palavra através do YouTube. E desde quando eu criei o meu canal, eu acredito que foi uma porta que Deus abriu para mim poder trabalhar em casa, cuidar das minhas filhas e tudo mais, né? Desde quando eu comecei o canal, eu sempre falei com Deus que eu queria que o meu canal não fosse somente um canal, né? Mas que através dele muitas vidas fossem alcançadas com alegria, com gratidão, né? E é o que eu sempre peço. Eu peço para Deus me usar, para me ser um instrumento, um vaso nas mãos dele, através da minha vida, que a vida de vocês sejam abençoadas, né? Sejam abençoadas de que forma? Que eu leve alegria pro lado de vocês, que eu leve coragem, que eu faça vocês acreditarem em vocês novamente. Então eu sempre peço a Deus para que Ele continue me usando, e que todas as vezes que vocês apertam o play no meu vídeo, que sabe que o Espírito Santo possa abraçar o teu lar, possa abraçar você. Essa é a minha oração de sempre. Então eu me sinto privilegiada por Deus ter abrido essa porta para mim e eu ter vocês aqui comigo todo dia. Me sinto muito grata a Deus pelo que Ele faz, né? E mesmo com as críticas, até quando eu falo de Jesus, mesmo com as críticas todas, não tem problema. O que importa é se uma alma foi alcançada por alguma coisa que eu falei, eu já tô super feliz, né? A Bíblia diz que ide e pregai o evangelho. E eu acredito que com a minha vida eu tenho pregado o evangelho para as pessoas, que as pessoas tenham vontade, né, de falar com Jesus, de ler a palavra, de senti-lo em casa, de fazer coisas para agradar a Deus, ter uma vida mais, buscar mais a santidade presente a Deus, sabe? Então, é isso que eu sinto. Eu me sinto privilegiada demais e com uma responsabilidade muito grande também, porque eu sei que muitos de vocês se inspiram em mim, né? E muitas vezes eu me cobro demais por conta disso, principalmente a questão do emagrecimento. A coisa que eu sou mais criticada aqui na internet é a questão do emagrecimento, porque o meu modo de pensar é muito diferente, né? E eu não sou como a maioria das blogueiras de emagrecimento. Eu sou com a vida simples, né? Do meu jeitinho aqui, dando as minhas escapadinhas nos finais de semana, e isso eu sou muito julgada, né? Mas eu aprendi a fazer um filtro, né? Eu tenho que pensar que eu ajudo mulheres e essa é a minha missão. Então, eu fico em paz. Bom, gente, vou responder a última pergunta. Tem muita perguntinha, eu não vou conseguir responder tudo nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer novamente, tá? A próxima pergunta, teve várias perguntas desse tipo, e aí eu vou responder a dela aqui, porque já fecha aqui, tá? Que muita gente tem essa dúvida, gente, que oi, Fran, adoro o seu canal, gostaria de saber uma curiosidade, com a sua casa, fica em cima da casa da sua mãe e tem garagem com o portão e tudo na casa da sua mãe, fico pensando e não entendo, kkkk. Beijos pra você, Valéria. É uma dúvida muito presente. Eu recebi essa dúvida muito no Instagram e aqui no YouTube. A garganta está seca. E assim, sim, a minha casa é em cima da minha mãe, só que a minha casa é no nível da rua, tá? E a casa da minha mãe é um nível abaixo da rua. Então, pra descer pra casa da minha mãe, a gente desce uma rampa, tá? Pra descer pra casa da minha mãe. Aqui tá a rua. Ó, vamos ver se eu consigo explicar pra vocês. Ó, aqui tá a rua, né? E aí, pra ir pra casa da minha mãe, tem que descer uma rampa. A casa da minha mãe é aqui embaixo. E a minha casa é em cima. Então, a minha casa fica rente com a rua. Por isso que vocês não entendem, porque as janelas da minha casa são altas, a gente consegue ter uma visão panorâmica, porque é no segundo andar, porém ela é no nível da rua. É por conta disso, a casa da minha mãe é um nível abaixo da rua. Você tem que descer uma rampa, tá bom? E a minha é rente, tá? Mas é uma casa de segundo andar, porém em nível com a rua. Espero que vocês tenham entendido. E vocês estão me pedindo muito tour pela minha casa. Eu vou fazer, gente. Eu só estou acabando de fazer alguns detalhes aqui, porque eu já quero gravar com algumas coisas prontas aqui. Então, por isso que eu ainda não gravei, porque eu ainda quero mudar algumas coisinhas de decoração, né? Ali na garagem tem algumas coisas ainda pra organizar. Por isso que eu não fiz o tour ainda. Mas eu vou fazer pra vocês com todos os detalhes
pós as reformas. E, gente do céu, eu peguei um dia o tour que eu tenho aqui, gravado no YouTube, como a minha casinha já mudou, né? E eu sou tão grata a Deus por isso, ver os meus sonhos se realizando é gratidão pura, né? E mudou demais, gente, demais mesmo. Se vocês olharem o tour de como que tá, a gente mudou completamente. Mas eu quero gravar assim pra vocês, tá? Bom, é isso. Obrigada pela companhia, obrigada por ficarem aqui. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E se vocês quiserem mais desse tipo de vídeo respondendo perguntas aqui da comunidade do YouTube, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!